Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, bom dia! Bom dia, Mauri! Sejam todos muito bem-vindos! Tudo tranquilinho aí, Mauri? Graças a Deus estamos todos em paz, felizes da vida aí, depois de um final de semana do Dia dos Pais, homenagens para cá, para lá, da gente para frente. Então estamos assim prontos para uma semana de trabalho, organizados para tal. Vemos que hoje o programa tem algumas dúvidas, né, de ouvintes e Isso. a gente está aí feliz da vida pelo interesse de todos por esse estudo aqui que tem tudo a ver, é muito pertinente para os nossos dias. É isso, Miriam? Isso mesmo, verdade. Já que você falou em homenagem, queria homenagear um pai. A todos os pais, óbvio. Parabéns para você também, tá? Parabéns para o nosso querido Tavares e todos os outros pais, mas eu queria em especial a José. José com Jesus, graças por protegê-lo, proteger Jesus para que nos ensinasse o caminho. José foi protetor, foi amoroso, abnegado, silencioso e eficiente. Eficiente, fez com que o mestre se desenvolvesse e protegeu a ele e a Maria. Louvado sejam os planos de Deus. Feliz dias dos pais para todos, onde responsabilidade e o amor foram maiores, apesar de cada dificuldade interna e externa enfrentado por cada um. Deus, nosso Pai maior e de bênçãos. Muito obrigada, gratidão. Bom dia! Bate as panelas, acorda aí, minha gente! Viva! Então, vamos nós aqui na nossa leiturinha do Evangelho, né? Nós ainda vamos falar um pouquinho hoje sobre os bons espíritas. E se Deus permitir, terminaremos esse capítulo hoje. Vamos ver, vamos ver. Ah, sim, deixa eu voltar, que o pessoal que está chegando pela primeira vez, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. E estamos no capítulo 28, estamos falando da vida social. Bom dia, Francisca Liduína, seja muito bem-vinda. Vamos começar, então, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, que é o homem de bem. O item anterior é o homem de bem, tá bom? Vão lá e vão ver, que é maravilhoso. É um verdadeiro cristão, porquanto um e o outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, esclarecida àqueles que divulgam, àqueles que duvidam e vacilam.
Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela, a doutrina, não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria então necessário uma inteligência fora do comum para compreendê-la, compreender essa doutrina maravilhosa? Não, pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que a inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial, do espírito que está encarnado. Oh, que maravilha! Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que a cercam tira-lhe a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente nem com os seus gostos, nem com os seus hábitos, pois não entendem que possam haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica suas tendências intuitivas. Em uma palavra, ela só vê um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais ao fenômeno do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar nos segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam por meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo, que lhe tornará mais fácil o segundo, em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem sensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração e, por isso, sua fé é inabalável. E é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se afasta
no seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Então é isso, meus amigos. Vamos orar? Vamos pedir a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, responsável por este trabalho, que nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se achegarem para estudarmos essa doutrina de luz e de amor. Abençoe os nossos propósitos e nos proteja a todos, Senhor, no seu abraço, no seu colo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Mauri, querido, bonito, né? Que texto bonito do Evangelho, né? Muito, muito, muito profundo, intenso, e eu acho que aí também, daí a gente pode tirar aquele aspecto mais consolador da doutrina. É assim, é possível para você, né? Bastam aqueles tais pequenos esforços que você já vislumbrou com as luzes que tem à disposição, né? É só ir, tanto quanto lhe seja possível, avançar nesse aspecto de ser uma pessoa de bem, um espírito do bem, né? É aquele que faz os seus enfrentamentos, é aquele que busca a luz, é aquele que põe a luz ao seu derredor, tanto quanto seja possível, enfim. É martelando, né, forjando o espírito ruim, que você vai tê-lo se desprendendo da matéria mais e mais. Eu acho extremamente consoladora essa visão, né? É interessante, muito bonito mesmo, né? Você vê que ser espírita não é mole, não. Tem uma responsabilidade muito grande. E a doutrina espírita nos modifica, né, de dentro para fora. É muito interessante isso. Comigo aconteceu assim, com todas as pessoas que eu encontro e falo e converso, vejo a mesma coisa acontecendo. Mas, como eu faço sempre, a gente faz uma recuperação dos conteúdos, né? Então, nós estávamos falando, nesse capítulo, que é da vida social, há uma família do seu Bacelar, ele vai com a esposa e 2 filhas a visitar a outra colônia, que é a do Aniceto, do Alfredo e da Ismália. Ismália ainda está lá. Ismália, ela vem uma vez ao mês a essa colônia para visitar o marido, que foi marido dela na Terra, né? Mas os laços afetivos permanecem. Então, se amam muito e ela vai sempre visitá-lo. Ela já é um espírito mais elevado, então ela está num outro plano de mais elevação do que ali, nesse posto de socorro que está nas zonas do umbral. Na verdade, em zonas de umbral. O Aniceto levou o Vicente e André Luiz para essa colônia para eles aprenderem. Então, eles estão ali festivamente e, como todo espírito superior ou que está engajado no trabalho para o bem, o Aniceto pergunta ao Bacelar como está o trabalho, né? E ele fala, vai bem, vai muito bem, porque o Bacelar ele é ligado a um trabalho ligado àqueles que estão na Terra, aqueles que estão encarnados, né? E aí, diante dessa recapitulação das experiências na Terra, as inclinações nossas, né? Então, mais fortemente para as experiências animais, e chegando a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. E isso é muito interessante, isso é muito importante. E aí a gente começa o nosso texto a partir, então, daqui que nós já tínhamos falado um pouquinho no capítulo anterior, no finalzinho do nosso programa. Então, estou recuperando esse conteúdo para que a gente possa continuar daqui. Meu querido Amaury, poderia fazermos essa... Vamos lá. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres
por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. E eu trouxe, então, Mateus, de 35 a 30. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Isso é bíblico, bacana isso aí. Os trabalhadores são poucos, né? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha só que bênção. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, Amém? por parábolas, passou o recado bem passado até hoje. E não é diferente de hoje, né? Sem inconsistência nenhuma, né? A doutrina dos espíritos, prometida por ele, né? A terceira grande revelação, ela nos facilita essa compreensão, que é a de tirar os véus, colocar-nos diante das verdades. Essa é a tarefa, que para a época onde as pessoas tinham ali como sendo os miozinhos, né? Aqueles mió, conseguiam aplicar a pena de talhão. Então ele veio falar do amor, né? Devolver o desamor com amor. Então as verdades teriam que ser ditas numa outra oportunidade. Então é o que o espiritismo vem fazer, né? E o Não está escrito, desculpismo, que é, né, está é nesse uma livro. coisa premente, está sempre no nosso meio. Esse livro é formidável, Palavras de Vida Eterna. Então vamos lá no seu item 128, o desculpismo. Você tem desculpismo para alguma coisa, Miriam? Às vezes sim, viu? Acho que ainda sou um espírito São de males que nos assolam, né? Tantas são sol. as, é, tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes. Tamanho é o chororô, né? Passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. É isso aí. Parece que está perdendo tempo, né? É essa a ideia que eu entendi desse texto, que nós estamos numa fuga constante da verdade divinas, né? Então, não é uma. A gente percorre aí inúmeras cidades, lugares, enfim, e a gente entende que estamos sempre dando uma desculpa. Não, não, hoje não dá, sabe? Está chovendo. Ah, não, não, está fazendo muito calor. Não, sabe, algumas coisas assim que você fala, nossa, para você buscar a doutrina, como é que você busca um consolo, né? E Será às que você, vezes, né? Pode desculpa falar. interromper, mas a gente faz esse desculpismo tão bem que às vezes convence até os outros, né? A É. gente se convence facilmente, né? Uhum. E às vezes convence aqueles que estão em volta e esses vêm em nosso socorro, e é uma coisa terrível isso. Mas, por favor, continue o seu raciocínio, estava ótimo. É isso aí. É que esse texto aqui, continuando aí do Emmanuel, né? Percorrendo inúmeras instituições de nossa cidade, de regiões metropolitanas, observei na maioria delas há uma quantidade considerável de frequentadores, pessoas que buscam a doutrina, o consolo, a orientação e o esclarecimento para mais diversas situações das suas vidas. Todavia, infelizmente, o número de tarefeiros quase sempre é muito pequeno. Faltam dirigentes, expositores, médios, dentre muitas outras coisas. Sobretudo, há uma grande carência
de lidadores espíritas devidamente qualificados e comprometidos com a pureza doutrinária do espiritismo. Sem estudos não há como você saber como é o espiritismo. Então, algumas pessoas chegam na nossa casa espírita e falam: "Ah, eu sou médium". "Ah, muito prazer, que bom. Você é médium?" "Eu quero participar da mesa mediúnica". A nossa mesa mediúnica, ela é privada, né? Ela não é para o público, o grande público, né? Existem instituições que fazem a mediunidade para o público, né? Porque tem outra finalidade. Tem a finalidade de trazer uma carta consoladora a alguma mãe, alguém que está em sofrimento ali. Então, é diferente o trabalho. Aqui nós fazemos o atendimento fraterno àqueles que estão desencarnados, ainda muito ligados à matéria, necessitados de entender um pouquinho o que está acontecendo com ele, né? Então, eu queria aproveitar e responder aqui a primeira pergunta, que é do Francisco Dornelles. Ele tem duas perguntas. Ele se aqui na Terra, se aqui no plano da matéria é uma cópia do plano espiritual, a gente tem casamento, formação de família, procriação e parto, gestação, lá no mundo espiritual. Eu já de cara vou falar para você, querido, a procriação, ela é feita na matéria, tá? A gente precisa de um corpo material, precisamos das células femininas e masculinas para que o parto se dê. Então, nós só podemos vir à matéria através de uma mãe e de um pai, que vão fornecer o material genético para que a gente possa vir. Quanto a casamento, sim, porque o amor, ele permanece. Não é casamento como nós achamos que existe aqui na matéria. Vai ter nós aqui casamos e achamos, se não der certo, eu vou separar. Não é. O que se aproximam os espíritos é a bênção do amor que elas têm um pelo outro, né? E a outra coisa que ele perguntou: pode-se evoluir somente no plano espiritual sem necessidade de encarnação premente? Eu gostei do premente. O que você acha, Mauri? Esse premente aí, na verdade, é premente para todos, né? Mas não é dessa forma. Olha, as oportunidades de evolução exige uma solução rápida, premente. Sim, premente. Depois de umas 1000 encarnações, cada uma delas durando 100 anos, e uns 200, 300 anos de espaço entre uma e outra, isso é premente. Na verdade, esse calendário não existe na espiritualidade, né? É o Dornelles, caro Dornelles, não existe esse calendário na espiritualidade. As coisas se sucedem, né, à medida que o espírito se ilumina. Ele vai vislumbrando esses acontecimentos e eles é que ditam o desprendimento dele da matéria. O raciocínio é assim, Dornelles. Papai do Céu nos manda para cá, né, nos impõe a encarnação, porque é uma forma de que nós, tendo acobertados ou encobertados, né, todos os nossos defeitos, menos aqueles que a gente vai poder encarar, focar naquela existência e nos melhorarmos. Então, Papai do Céu reconhece que, diante das nossas imperfeições, não dá para encarar tudo de uma vez. Então, existem uma série de dispositivos para que a encarnação tenha sucesso. Uma delas é essa. A gente não vem para encarar tudo de uma vez. Às vezes, nessa encarnação, ou 3, 4, 5 encarnações, dependendo da minha teimosia, eu venho só para melhorar um pouquinho o egoísmo, um pouquinho do orgulho, né? E aí tem que forjar com o sofrimento da matéria. Por quê? Encobertos, né, a maioria dos nossos problemas e defeitos, a gente vai poder focar em alguns. E a gente conta com esses espíritos abnegados, que nos são os contemporâneos,
aqueles com quem vamos viver em sociedade, que nos permitirão encarar, através desse relacionamento, certos avanços, né? Aqueles possíveis, aqueles que, por vezes, a gente só inicia o processo de lapidação. E, dentre eles, esse que você falou aí, esses que você está preocupado. O casamento, né? Essa aproximação, muitas vezes, se dá pelo interesse da matéria, as pessoas iniciam o processo de aproximação. Na espiritualidade, isso fica livre de véus, né? Os interesses materiais não estão presentes. As coisas são mais sublimadas. Interessa-se pelos valores que os outros têm, tanto para te ajudar como você ajudar, enfim. O néctar é aquilo que deveria pautar a gente aqui. Mas aqui nós temos, né, o véu da matéria, beneficamente nos colocando à disposição dessas vicissitudes da matéria. E é mais ou menos assim, Dornelles. A gente tem um monte de coisas boas na matéria, as quais a gente está encarregado, já tem o recado de não gostar. Olha, não goste disso, tá? Nem do sofá gostoso, nem das belezas da matéria, a esposa que você vai ombrear com ela a existência. Olha, sublimem-se nos interesses mais adequados para a evolução. Quais sejam? Olha, aqueles que purificam, aqueles que desprendem exatamente do interesse da matéria. Esse é o recado assim, genérico. É verdade. Esse específico, a Miriam já, muito bem, já lhe deu a resposta. Querido, obrigada, Francisco Dornelles, de Araçá, São João del Rei, Minas Gerais. Uma cidade linda. Adoro São João del Rei. Uma beleza. A gente tem um coral e a gente já foi lá cantar. Uma maravilha. Uma beleza mesmo. Mas você sabe que existe uma coisa chamada necessidade de trabalho? A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Tem gente que acha que não. A preguiça é melhor. Não é bem assim. O trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta suas necessidades e seus prazeres. Antigamente a gente não tinha fogão, a gente tinha fogueira, a gente não tinha casa, nós tínhamos tendas. Então, as nossas necessidades fazem com que a gente precise trabalhar para solucionar os nossos problemas da matéria. Então, faz parte da lei de natureza, da natureza, né? E aí, no nosso texto, eles continuam, o nosso querido Bacelar, falar que os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores de obediência afirmam ausência do ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda nos seus patrimônios amoedados. Os que recebem a bênção da pobreza de recurso monetário aconselham-se com a revolta. O que é a revolta? Né? Estou aqui igual o julgador do diabo, né? A revolta é aquele negócio que a gente fala, não vou, não quero, e continua no desculpismo, né? Desculpas e mais desculpas para que a gente possa trabalhar. Isso mesmo, Francisca. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Exatamente é uma frase de Jesus. E ele fala que isso faz parte do nosso viver, nos dois planos da vida. A gente não trabalha aqui, quando a gente dormir, quando a gente desencarnar, a gente vai dormir um sono eterno. Vocês já ouviram isso? Você vai dormir um sono eterno, e não é isso que vai suceder, né? Na verdade, não é isso. Então, diz aqui a necessidade na 675, devemos entender como trabalho apenas essa ocupação material? Não. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, isso fica muito patente para a gente, a diferença, né?
esse vocabulário aí, esse vocábulo trabalho, ele tem uma origem no latim, é tripalium, tal, era utilizado para designar um instrumento de tortura. Então, vem desse instrumento de tortura, e talvez seja aí que a gente fica ligado nisso, né? Ele vem dessa palavra, tripalium, né? Então, dessa forma, quase sempre e até hoje, o trabalho é associado a sofrimento por muitas pessoas. Contudo, Cristo nos traz o labor como bênção divina em favor da nossa redenção, e assim o serviço, sobretudo na seara espírita, deve se pautar no amor e na caridade, né? Tem lá, Kardec pergunta aos espíritos que é no centro espírita, é na igreja, é dentro de casa, é na rua, onde é que existe a caridade? A caridade não necessita de lugar nenhum. É fora dela que a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. A gente está batendo muito nessa questão do desculpismo, porque todos nós temos essa coisa mesmo do desculpismo, sabe? A gente fala, ai, me desculpa, mas não vou fazer, não posso. Aí vamos nos tornando preguiçosos. Tem outra perguntinha aqui, posso fazer? Opa, manda ver. É a Juraci Pereira, de Maria Conga, em Magé, aqui no Rio de Janeiro. Veja a pergunta. O que justifica na Terra ter feito de fato e de direito, no campo do bem, para assegurar uma boa chegada e permanência no plano espiritual? Então, são coisas que a gente precisa. A Francisca falou aqui o que é aversão. Deixa eu ver, ela falou uma coisa legal aqui. Muito interessante o que ela falou. A aversão ao trabalho é atavismo da época da escravidão. Fomos escravos no Egito, em Roma e em muitos outros lugares, sem dúvida. Então, ficamos assim, achando que, né, a gente tem... Isso é sofrimento, né? Tanto é que quem trabalhava, o pessoal da aristocracia, não era bem visto, não. Quem trabalhava eram os escravos, eram outras pessoas que trabalhavam, até davam banho nas pessoas lá, ficavam lá, que nem um. Isso sabe? persiste até hoje, né, Miriam? Essa herança, né? Essa herança dessa mentalidade, né? Os psicólogos falariam de outra forma. Então, a gente acha que trabalho é uma coisa que diminui. O trabalho é uma coisa que é para quem não pensa, é para quem não tem sangue azul. Então, na verdade, é preguiça mesmo, né? Está escrito aqui, o nosso querido Tavares já citou isso. A gente sabe que a origem desse pensamento, a gente consegue convencer os outros de que isso é preguiça mesmo. Isso é bonito, isso precisa ser feito assim. Não, eu vou deixar essa parte braçal, essa parte de botar a mão na massa, seja você um escritor de produção intelectual. Não, eu não vou datilografar, eu só vou pensar. Então, enfim, a gente vai encontrar em todos os estágios, né, em todas as posturas que a gente busque, sempre um desculpismo. Você trouxe com muita propriedade esse texto que eu achei formidável, né? A gente consegue convencer até os outros, né? Desculpismo enterra os talentos, sem dúvida, querida, é verdade. A gente acaba fazendo a parábola lá dos talentos, enterra lá a sua moedinha, vou enterrar ela aqui nesse campo e tudo certo. E não faz progresso com aquilo, né? Tem que enfrentar a preguiça, né? Tem que enfrentar a própria preguiça. Aí você deve reconhecer que a preguiça... E tem gente que fala assim, né, boceja e tal, não vou porque eu estou com preguiça. Meu Deus, que plantio de palavra terrível é essa?
Pois é, né? como assim, né? Ah, não vou Caramba. porque eu tô com preguiça. Não, eu não vou à casa espírita porque hoje eu estou com preguiça. É, Caramba, posso é. não falar nada, né? E é um campo de trabalho que nos é oferecido, ofertado pela espiritualidade maior, necessitando da gente e a gente necessitando do trabalho para fazer, para nos melhorarmos. É incrível. Mas a Juraci, você fala sobre direito, né? Você fala de fato e de direito. A gente, o que justifica a gente, de fato e de direito, nesse campo do bem, a gente ficar assegurado para a gente ter uma boa chegada e a permanência, né? Então, a gente precisa definir que a questão do fato e do direito são questões relativas à a justiça permanente da vida. E isso está lá na Gênese, tá? Você pode olhar lá na Gênesis sobre a justiça divina, que é fantástico. Mas a extinção da vida, ela vai acarretar na gente só a separação da nossa alma. Nós continuaremos sendo os mesmos. Não adianta. O que faz com que a gente desencarne bem ou mal como a gente viveu. Se nós vivemos bem, a gente vai desencarnar bem, né? E a menor e a maior facilidade geralmente é o estado moral, como diz Allan Kardec no Céu e Inferno. É o estado moral do ser que vai dar essa desencarnação melhor ou pior, né? Por exemplo, na morte natural, o esgotamento dos órgãos, né? Por consequência da idade, por exemplo, né? O homem deixa a vida sem perceber. É como se fosse uma lâmpada apagando devagarinho, né? Como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos. Tem um comentário dele sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Então, em todos os casos da morte, violenta ou não, vai depender mesmo desse que somos nós, certo? Espírito, se desvencilhar com facilidade ou não. E se nós vamos permanecer? Isso vai dar para a gente a permanência na espiritualidade, nos relatos dos livros, há atribuições específicas de trabalho nas colônias. E tem a ver com o nosso texto de hoje, né? Então, tem posto de socorro. Então, o amor do Pai e de Jesus nos manifesta junto de nós, nesse mundo físico e também no mundo da matéria, de forma que cada um de nós sejamos criaturas que devemos ajudar umas às outras. Então, é uma corrente maravilhosa de solidariedade, que é o homem pelo próprio homem, a criatura pela própria criatura ajudando o outro. Então, é maravilhoso. Dá oportunidade a gente desse nosso caminhar. Espero que a gente tenha ajudado. Evoluir tanto aqui quanto lá. Não tem como a gente acha que vai dormir um sono eterno, mas não vai. A gente vai ter que continuar trabalhando, né? Veja aí a questão dos moços. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam ser inútil para servi-los, porque já estão idosos, não vou aprender nada. É você não saber da eternidade da vida, né? É você não saber que você é um espírito eterno. O que é perecível é a matéria. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela. E dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros conseguem viver sem contradições. Veja você, isso aí, Amaury, né? Pode continuar, Amaury, por favor? Quando nos excusamos de um convite para servir ao Mestre, estamos privando-nos também do aprendizado, da lição. Doamos e recebemos na mesma medida. Do mesmo modo que ensinamos, aprendemos, e é colocando em prática tudo o que recebemos que fará com que nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda.
que nossa autoconfiança seja a mesma confiança que temos em Deus, em Jesus e em nossos amigos espirituais. Ou seja, as oportunidades nos batem à porta não é por acaso. São oferecidas, né, essas oportunidades pelo nosso Mestre Jesus, através dos seus pedagogos enviados, através das oportunidades que vêm através dos nossos irmãos, aqueles que ombreiam conosco a existência, encarnados, também aqueles desencarnados. Todo o tempo estamos sendo expostos, como você bem disse antes, a essa oportunidade de evolução. Oportunidade que, aqui na Terra, enquanto buscamos segurança e conforto, desenvolvemos a intelectualidade, o conhecimento das coisas. Enquanto buscamos isso, vamos reconhecendo a grandeza de Deus, onde tudo se encaixa, tudo funciona direitinho, tudo tem um precedente, né? Uhum. Então, é tudo com um propósito, o propósito da evolução. Não podemos ficar aí andando de lado e olhando para o chão e fazendo de conta que não é com a gente, né? Que nem a Vamos lá. música. Atingir o equilíbrio entre a vida social, profissional, familiar e espiritual é a meta de todos. Dar conta de tudo que há a ser feito com harmonia. Porque, na maioria das vezes, nós vivemos em desarmonia, em desequilíbrio e buscamos constantemente esse equilíbrio. Vivemos em um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, em evolução, e a grande maioria de nós está aqui para o resgate, para a expiação. Diz a Francisca que a preguiça é doença moral, vontade adoecida. É mais ou menos assim mesmo, né? E olha, claro que nessa condição assumimos missões em níveis macro e micro, que irão proporcionar justamente a evolução tão almejada. Na família consanguínea estão nossos maiores resgates ou desafetos. Contudo, estamos inseridos em uma grande família espiritual e muitas vezes encontramos outros desafios no trabalho, no meio social e até mesmo no meio religioso. Então, diante do convite do mestre, em função de todos os contextos no qual a gente está inserido, é comum nos excusarmos de algo por conta de que trazemos dentro de nós. Então, há sempre aquela questão que o nosso querido Amaury sempre gosta muito de trazer, que é a questão do conheça-te a ti mesmo, que é muito interessante, né, Amaury? Sempre traz para a gente reforçar, né? É o atalho para a gente fazer aqueles tais pequenos enfrentamentos. É só quando você reconhece que tem a limitação, o defeito, o problema, tal qual a preguiça, você tem que encará-la, né? Olha, sou um preguiçoso, tenho que resolver isso, né? Me é dada a oportunidade de laborar por mim, laborando pelo próximo, né? Laborando pelo bem geral, eu me melhoro. Laborando por mim, eu ajudo na obra da criação. Então, é dessa forma que a gente tem que se reconhecer num mundo onde o labor, o trabalho, se dar ao trabalho faz parte do nosso dia a dia, deve fazer parte até a hora de voltar, seja lá como for. Enquanto estamos, né, com outras habilidades presentes, até a hora de voltar, né? Até a hora de voltar, de retornar à pátria espiritual. E a gente tem que fazer essa leitura enquanto almas espíritas, né? Nessa oportunidade maravilhosa de vislumbrarmos o que estamos vislumbrando, que essa oportunidade de conhecermos antecipadamente o que se passa no mundo espiritual e, estando lá, nos é dado conhecer o que é que vamos enfrentar aqui, né? Nos é dado escolher as provas, enfim, aquela oportunidade. A gente tem que compreender que esse estreitamento está acontecendo na medida em que vamos nos conscientizando. Olha, não é para ser uma coisa assim de sono eterno para você despertar, né,
sabe-se lá com quantas eternidades de sofrimento, dormindo. Você pode antecipar esse processo, você pode laborar mais e melhor por si próprio. É o que acontece aqui, quando você se descobre preguiçoso, por exemplo, avesso ao trabalho, enfrente-se, né? Enfrente-se, Isso aí. estude-se. Nós, trabalhadores da doutrina espírita, tem gente que está dentro da casa espírita muitos e muitos anos estudando e reestudando, e passa para outro livro, e vai para outra coisa, e muitas vezes a gente recebe convite para fazer uma palestra e a gente recusa, porque a gente não se sente capaz ou tem alguma desculpa. Não, eu sou muito tímido, eu também sou muito tímida. E me colocaram lá em cima. Eu falei, então tá bom. Porque Vai no com grupo timidez mesmo. vai com a timidez mesmo, fazer o quê? E aí isso me ajudou muito porque hoje eu não sou tão tímida, eu entendo que perante o outro eu posso conversar, eu posso falar, enfim. Aquelas dificuldades que eu tinha lá no passado melhoraram muito. Então, estamos retribuindo tudo o que recebemos ao longo dos anos de estudo e aprendizado. E aí é essa questão que a gente tem que trazer. Quando recebemos um convite para a palestra, para dar uma aula, é ele, o mestre, que está nos convidando. Como fez com o apóstolo Paulo. O Paulo estava no meio do caminho lá e ele foi lá e falou: Paulo, por que você está me perseguindo? E ele, mestre, ele entendeu tudo. Ele entendeu que aquele era o mestre. Mestre, o que o senhor quer que eu faça? Então, hoje, o Cristo não nos pede para abandonarmos nossas vidas, é o seguirmos. Muito pelo contrário, ele deseja que o exemplifiquemos na nossa realidade. O meio religioso é uma bênção de oportunidades para também servirmos a Deus. Então todo mundo tem que ser espírita? Não! Fique aí na sua religião, mas você tem que ser o cristão que você está dizendo que você é, vivendo o que o mestre falou. O que o mestre falou? Amar o próximo como a ti mesmo, fazer todo o bem que lhe seja possível fazer. Então, é como reagimos diante desse divino convite. É uma reflexão. Eu trouxe a passagem de Jesus trabalhando no sábado, porque a mocidade lá na nossa casa, às vezes vai, às vezes não vai. Porque é sábado. Quer que faça a mocidade outro dia? Não, tá bom no sábado. Mas por que não vem? Preguiça. A tal da preguiça, sabe? Então, depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia tudo isso num sábado. O sábado não pode fazer. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, a gente precisa do exemplo. Exemplo, a gente está, né? Ontem foi Dia dos Pais e tudo, né? Isso é um aviso para nós todos que estamos aqui nessa questão mesmo do progresso da gente, o progresso espiritual que a gente precisa fazer, né? É a realidade através do trabalho em favor do próximo, com caridade, humildade, amor, onde a fraternidade possa ser desenvolvida nos nossos corações. Já o progresso moral é conquista por meio de uma reforma íntima. Então, o que é uma reforma? Alguém já fez reforma em casa? Né? Não fez? Eu já fiz muitas. Quebra tudo, é uma sujeirada danada.
o empreiteiro era para fazer uma coisa, faz outra. Olha, é uma coisa interessante, para não dizer outra palavra, mas incrível. Então, a moral é conquistada por meio dessa reforma íntima, onde cada um de nós deve trabalhar a nossa mazela. Então, essa condição pode ser caracterizada pela fala do Kardec, o codificador da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Do nosso primeiro texto, lá do Evangelho de hoje. Não é isso? Olha, eu peço a você, o texto está tão claro, né, desde o início, que eu vou trazer aqui mais um, não vou comentar esse. Eu vou trazer aqui uma frase só do livro Caminho, Verdade e Vida, o item 109, acharemos sempre. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Essa é a frase que Emmanuel nos trouxe para comentar a mensagem de Jesus. Então, Ah, se a gente não teimar, se a gente não persistir, né, não laborar e laborar-se, a gente não vai fazer essa reforma, essa transformação. E para a gente encontrar isso daí com a determinação, porque a luz a gente já tem, né, Miriam? A é. gente pede luz, recebeu. Olha, você recebeu o cristianismo. Olha só as luzes que trouxeram o cristianismo. Suficientes. Mas mais do que isso, recebemos o espiritismo, que veio corroborar essa luz com uma outra vertente, a vertente da racionalidade da nossa época. Tudo nos faz sentido. Então, já que você tem essa luz e sabe que deve procurar o bem, então faz o Uhum. seguinte: levante todos os dias disposto a fazer esse recomeço. O sol veio de novo, então você de novo também vai imitar o sol. Essa veio, você busque-se novamente fazer o bem todos os dias. Ah, errou, não deu certo, até se esqueceu, não tem problema, comece o dia fazendo essa insistente pedagogia própria, né? Uhum. Imprima-se essas necessidades no dia a dia. É. Tem que modificar. A Francisca está falando aí, a preguiça estará. Está no sábado ou em qualquer outro dia da semana. Acordar cedo para ir na praia e sem preguiça. E acordar cedo para ir para o trabalho, ou ir à casa de algum amigo, né? Então, ela disse que não está julgando, só constatando, e é verdade. Ela tem jovens na família, e é bem assim que esse pessoal faz mesmo, né? Então, cabe. É assim, para ir à praia, acorda cedinho, enche o saco da gente, vamos embora, já está dormindo ainda, mas hoje é sábado, não tem que fazer nada. Não, vamos, tá? Sábado, domingo, seja como for, tá certo. Então, cabe citar aqui o Emmanuel, né, nesse livro bacana que você falou mesmo, né? No capítulo 7, né, intitulado Trabalho, ele fala de que há três tipos de trabalho: o trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho de servir. Servir. Então, o trabalho de obrigação é o que remunera. O trabalho da ação é o que transforma o ambiente. E o trabalho de serviço é o que transforma o homem, né? Então, é nessa seara em que a gente está inserido, na seara espírita, né? Já o trabalho é isso. Devemos nos ater num trabalho de serviço. E para terminar o nosso, olha, estamos bonitos nessa fita hoje, hein? Vamos Pois é. terminar. Pois é, a gente termina. O Bacelar queria falar mais alguma coisinha, mas ele foi chamado pelas suas duas filhas, foi buscar, porque o Aniceto, em nome a ele e o Aniceto, e os meninos, em nome do Alfredo, a fim de providenciar solução de um problema íntimo que lhe dizia a respeito. Que problema será esse? Próximo capítulo, não, né? Mas a gente ainda tem mais alguma coisinha que a gente trouxe da Revista Espírita, porque a gente achou interessante. Se você quiser ler, querido, por Pois não. favor.
São as palavras de Allan Kardec lá na Revista Espírita de 1862. Assim, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorporal, espiritual, longe de ser estimulado à despreocupação e à ociosidade, o homem compreende melhor a necessidade do trabalho. Partindo do ponto de vista terreno, essa necessidade é uma injustiça aos seus olhos quando ele se compara aos que podem viver sem nada fazerem. Ele os inveja e deles tem ciúmes. É o que falamos, né? Partindo do ponto de vista espiritual, essa necessidade tem sua razão de ser, sua utilidade, e ele a aceita sem murmurar. Pois compreende que sem o trabalho ficaria indefinidamente na inferioridade e privado da felicidade suprema a qual ele aspira, e que não poderia alcançar se não se desenvolver intelectual e moralmente. Olha Os só. gringos são meus, porque esse texto chama-se Ponto de Vista. Quem quiser ler ele na íntegra, né? Lá na Revista Espírita de 1862. Né? Porque pode falar, meu amigo. Não, tá muito pertinente a sua prosa, a forma como você trouxe, a visão espiritual, tanto quanto material, mas sempre aquela visão do progresso. Estamos para progredir o tempo todo, não existe folga. É isso que a gente tem que ter em mente. Pode seguir Muitos aí. não buscam o serviço nas fraternidades espíritas por não se acharem capacitados, ou até mesmo por pensarem que as atividades que irão realizar sejam simples demais e por isso não aceitam o serviço disponível. Outros ainda ficam aguardando convites pessoais para ingressar nas tarefas. Outros veem dificuldades em alinhar o estudo à tarefa. Mas não podemos esquecer que o trabalho é uma bênção transformadora que nos ajuda a reformar a nossa intimidade. Olha aí. Termina o Esses dias, texto. um amigo aqui, Miriam, eu vou citar o exemplo dele bem rapidinho. Ele pediu para o chat GPT fazer uma historieta, e ele batizou algumas pessoas, deu nomes, e deu tema, logicamente que ele treinou o chat GPT antes, com as obras de Kardec, né? Com a Bíblia, e falou assim, faça uma pequena historieta, e ele deu nome lá àquele personagem na casa espírita, aquele que é o mais humildezinho, aquele que ele vai lá e tal, só serve para varrer o lixinho para cá, cuidar da latrina, fazer algumas coisas bem simples. Olha, deu uma história tão bonita, posso trazê-la depois. Aos moldes, ele ainda foi assim, aos moldes das parábolas de Jesus, ou aos moldes de Amélia Rodrigues. Você precisa ver o bate-papo que foi dele com o chat GPT. Legal. Que Depois eu legal. Então, é importante frisar que isso, que a vida continua no plano maior, os trabalhadores da seara espírita buscam aprimorar sempre, então a evolução e o progresso próprio é coletivo, é nosso e é também coletivo. Os relatos do André Luiz, nos livros Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, de diversos postos das tarefas, dos tarefeiros, dos benfeitores, nos mostram atividades. E constante, são exemplos nobres de dedicação ao bem. E dessa forma, sem sofrimentos, devemos aproveitar a encarnação atual e dedicarmos a um trabalho de serviço em favor do próximo, da comunidade, pois na seara espírita, quem abraça uma tarefa é o primeiro a ser beneficiado. Como a gente sempre fala, busquemos a Jesus como exemplo da nossa vida, né? E eu já me despeço aqui, muito obrigada a você. Bom ponto de vista primordial, somos espíritos, isso mesmo, numa visão de futuro, sem dúvida, querida Francisca. Obrigada a você pela sua participação e esse trabalho é feito em conjunto, juntos, né? Vamos dizer assim, né? Na folga é para, diz o Tavares, na folga é para descarregar caminhãozinho de pedra, sem dúvida.
Vamos carregar um pouco de pedra, diz o nosso querido amigo. Ai, até vou botar aqui para ficar gravado isso aqui, que é bem legal, gente. Olha, aí para vocês. Então, Bom dia, bom dia, bom dia. Antes de terminar, uma pergunta que chegou agora aqui da produção, para o pessoal responder. Vamos apenas imaginar, um susto de imaginação, que o senhor José Kardec, nordestino, nascido aqui na Serra do Araripe, depois foi para Paris, né, mas nordestino, que aquela testinha não me engana. Imagina ele com essa tecnologia que nós temos hoje. O que é que esse rapaz não ia fazer? Porque na época dele era só com trem, carro puxado a burro ou a cavalo e na mão, né? E uma tipografia muito chifre. Isso resume mais ou menos o que, por mais que a gente faça, eu fico pensando no Leão Denis, Camille Flammarion, essa turma toda, com isso que nós temos hoje, né? Até a famigerada, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, inteligência artificial, que é que esses caboclinhos estariam pintando hoje aqui no planeta. Então, isso dá uma ideia do que a gente tem que fazer diuturnamente, né? É por isso que aqui no Nordeste, quando a gente quer descansar, a gente descarrega caminhão de pedra, para dar uma relaxada, uma descansada boa. Tá joia. Bela maneira de relaxar. Muito bom, Tavares. Ou seja, nunca. A gente não pode se permitir isso daí. Gente, eu, em particular, né, me coloco na lista dos que têm uma lista quase que infindável de defeitos e problemas. Mas a gente não pode, né, deixar de se indignar com o cara do espelho e falar sempre, né, buscar, como eu mesmo falei ainda há pouco, a fim de encontrarmos o bem, nós temos que buscá-lo todos os dias. Isso aí. Pode fazer a nossa prece. Então vamos à prece. Então é um exercício mesmo tímido de gratidão que fazemos nesse instante, em que rendemos graças ao nosso irmão, esse grande irmão, Jesus. E a ele, a nossa gratidão pela oportunidade de elaborar por nós mesmos e por aqueles que conosco partilham desta necessidade. Permita, Mestre amado, que nesta semana que se inicia, possamos manter essa sintonia firme com o propósito ante as luzes que nos trouxestes, através dos seus exemplos. Pois sabemos que a moral sem labor, sem trabalho, sem exemplo, nada significa. Permita-nos estar sempre na senda do bem e esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.